Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Alessandra Sacomani chegando com o podcast Sucesso em Pauta, sempre trazendo novidades, insights, pessoas muito interessantes aqui a serem entrevistadas com assuntos ótimos, tá ok? Agradeço muitíssimo de estarmos juntos aqui hoje. E aproveitando para falar para vocês que hoje eu estou falando um pouquinho mais devagar, porque eu estou com um probleminha de neuralgia do nervo trigêmeo, né? E ele fica difícil, arde para falar, fica difícil para falar. Então, se eu falar um pouquinho mais devagar, dá uma paradinha, não se assustem, tá? É porque realmente hoje nós vamos ter que fazer dessa forma, ok? Muito obrigado mesmo. Aproveita e já se inscreva no canal do YouTube, tá? Ative o sininho das notificações para você ficar sabendo das nossas transmissões, ok? E fique ao vivo conosco. Agradeço muito, muito mesmo o carinho e a audiência de vocês, tá bom? E hoje, vamos lá. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui no estúdio, gente, André Luiz Ferreira. Ele é ministro da Palavra de Deus, escritor, formado em Educação Física. Olha que bacana, André. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Alessandra. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Nossa, muito bom mesmo. Você estar aqui conosco e falar todo esse trabalho do novo livro, né, que você está lançando aí. Acredito que será muito inspirador. Amém. Amém. Vamos lá então? Preparado? Preparado. O que te inspirou a escrever este livro? E qual mensagem principal você deseja transmitir aos leitores? Então, essa história começou lá em 2011, né? Eu no estudo da Palavra de Deus, na Escola Rema Brasil, aqui em Bauru. E aí Deus começou a sacudir algo dentro de mim, na formação da educação física. Eu atuando na época, academia, grupos de corrida. Tive o privilégio de correr uma São Silvestre. E aí Deus, através da palavra, começou a mostrar algo diferente, né? Como a gente deveria olhar o nosso corpo numa perspectiva diferente. E ali eu me deparando com a palavra de Deus, começou a gerar esse desejo de escrever algo, né, daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E quando a gente vai para a palavra lá em 1 Coríntios 3,16, fala: por acaso vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Amém. Né? E que se você não cuidar desse templo, você será destruído. Então aí eu percebi ali, né, uma responsabilidade em a gente ser um mordomo fiel, né, do corpo que Deus nos concedeu, mas ao mesmo tempo um privilégio, né, de carregar aí o autor da vida dentro de nós. Então, Deus colocou isso dentro de mim para que eu pudesse compartilhar dessa experiência, né? Desse viés diferente. Quando a gente olha, né, para quem é da área da saúde vai entender o que eu estou falando, principalmente quando a gente fala de obesidade. A obesidade ela é um fator multifatorial, então pode ser muitas coisas que vêm fazer com que a pessoa, né, ganhe peso. E como assim Deus colocou no meu coração a compaixão de olhar ao ministro da palavra. A gente quando fala da obesidade, porque é algo visível de você olhar que ele não está, sabe, se atentando a cuidar do seu corpo e que por isso ele pode não cumprir, né, na plenitude todo o ministério dele. Então quando eu olho para um ministro assim, graças a Deus não existe um julgamento, mas existe uma compaixão de olhar para alguém, e Deus me tocou para realmente escrever esse livro e tá tocando a vida dessas pessoas, porque às vezes ela tá cuidando do seu espírito, tá cuidando da sua alma, mas não cuida do seu corpo, né? O que a gente aprende na escola? Que nós somos um espírito,
nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, nós precisamos cuidar, né, dessas 3 naturezas para que a gente possa cumprir o nosso propósito com excelência, né? Porque cada um de nós tem algo para contribuir. É verdade. Que bacana. Quanto tempo é o curso do Rema? São 2 anos, segunda, quarta e sexta, né? É. E é sensacional, recomendo, porque é um divisor de águas. Olha. Ele consegue ser ao mesmo tempo simples, mas profundo, né? Que joia. Parabéns, viu, por ter Obrigado. feito. Parabéns. Só um minutinho, Pedro. Tô com frio, amado. Obrigada, viu? Que bom, que bom. Então, esse livro que você escreveu, ele é mais voltado para pessoas com obesidade ou não? Ele acaba tocando um pouco mais, Ah, mas ele não é só para essa pessoa, até porque, como eu comentei, que existe essa questão multifatorial. sim. Existem pessoas que aos nossos olhos são magras, elas estão ali magras, mas na hora que você olha um exame laboratorial, ela está com uns exames totalmente distorcidos, porque ela não come bem, ela não dorme bem. É a única coisa que você não consegue enxergar, como você vê uma questão de uma pessoa da obesidade, né? A pessoa está ali nítido, né? Então é para todo mundo que realmente, né, quer olhar com uma perspectiva diferente. Porque eu costumo dizer assim, quando você chega na sua casa, você não quer encontrar uma casa bagunçada, uma casa suja. E por que a gente vai ser desleixado com a morada do Espírito Santo? Ele não vai se sentir bem num ambiente onde não existe um cuidado, um zelo, né? Então, na verdade, esse livro não é só para quem está acima do peso, mas é para quem quer cuidar desse corpo, para tocar os meus amigos também que são formados na área de educação física, para que ele possa somar mais essa percepção quando ele for acompanhar alguém como um personal, até para nutricionista, psicólogos, né? Porque é algo multifatorial. E você conseguir enxergar a dor de quem está buscando isso, né? Porque quem não tem esse problema em cuidar do corpo, pelo menos na questão da obesidade, existe uma tendência de assim, condenar o outro. Você não faz porque você não quer. Só que ele não entende essa dor, né? Então ele precisa de um apoio, precisa de uma ajuda. Entendi. Então são para todos esse livro. Que joia. Porque na verdade todo ambiente, o nosso corpo é feito de energia, né? E eu vi na internet ontem ou anteontem, no Instagram, que uma das causas de energia negativa é casa suja. É o que você falou, sabe? Eu lembrei na hora. Então, realmente, isso falando agora de um modo assim, em outro sentido, né? Que nós temos que limpar realmente o nosso corpo. Sim. Por causa do Espírito Santo. Concordo plenamente com você. É isso mesmo. Que bom. É uma boa analogia, né? Né? Mas é verdade. E de que forma o caráter de Cristo se relaciona com essa jornada de transformação que você apresenta? Então, a gente tem uma matéria no Rema que ela é sensacional. Foi uma que mais tocou para mim. Certo. Que é o caráter de Deus. Porque como a gente vive no meio cristão evangélico, existem alguns conceitos com relação a como você pensa Deus. E eu consegui ver ali Deus como um pai amoroso que te carrega no colo, que quer te fazer bem, que quer fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Eu entendo também que nós estamos de uma outra faceta de Deus, que Ele é Senhor, e que nós devemos servi-lo, devemos ter reverência e temor a Ele. Mas quando você olha para esse pai, que Ele quer te dar aconchego, e aí você fala, mas como pode o Velho Testamento aparentemente apresentar um Deus, né, tão rústico assim? E às vezes as pessoas, eu tenho medo de Deus. Isso. E aí quando você vem para o Novo Testamento, né, porque a palavra de Deus ela é um conhecimento progressivo. Uhum. E aí quando você vai para o Velho Testamento, o que eu falo? Você pode ir para o Velho Testamento e deve ir, mas você deve carregar Jesus lá para você entender o que está sendo dito ali.
E aí quando eu vou para Hebreus e a palavra de Deus fala que Jesus Cristo ele é a expressão exata de Deus. Aí você fala assim, então eles têm a mesma natureza. Então como Deus poderia fazer algo mal e Jesus fazer algo bom? Se eles têm a mesma natureza, e a Bíblia está falando que ele é a expressão exata. E aí você olha lá para Atos 10:38, a palavra de Deus fala assim, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder para que ele pudesse andar curando e desfazendo todas as obras de Satanás. Então quando eu olho para esse Jesus, eu não consigo mais ver um Deus mau, que deseja o nosso mal, que Deus tem um propósito em nós estarmos doentes. Eu não consigo enxergar isso, porque a palavra de Deus fala que da mesma fonte não pode jorrar uma água salgada e uma água doce. Não convém que seja assim. E a gente tem inúmeros versículos, né? Deus falando, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas para os vossos filhos, quem mais o nosso Pai não te daria o Espírito Santo? Então, assim, essa descoberta do caráter de Deus, ela te traz liberdade, porque você entende que é um Pai que está lá em cima olhando para você, dentro de você e torcendo para que você dê certo. Então, quando veio esse desejo de escrever um livro que partiu dele, aí você sabe que as coisas vão cooperar para isso acontecer. Porque tudo que a gente faz é para realmente agradar ele e cumprir o nosso chamado. Entendi. No Velho Testamento Deus era assim, não, olha, ai meu Deus, se eu não fizer isso, nossa, Deus vai me castigar. Isso. Né? Mas eu acho que não era um entendimento diferente, né? Deus sempre foi amor. Sim. É porque a revelação ela é progressiva. Então, é como se hoje eu pegasse, eu tenho uma filha de 28 anos. Parabéns. Né? Obrigado, que em breve vai me dar uma neta, a Eloá. Que lindo. E tem uma de 14, que é a Bianca. Por mais que eu ame a Bianca, eu não poderia dar um carro para ela hoje. Sim. Porque ela não tem maturidade para isso, ela não tem idade para isso. Então, Deus foi se revelando nas Escrituras até o ponto de converter o nosso coração de pedra num coração de carne, onde hoje o que nos é cobrado a título de cumprir os mandamentos, ao contrário do que alguns pensam, o nível ficou mais alto, subiu a régua, porque era olho por olho, dente por dente. Hoje não. Ele pecou contra você, perdoa. Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Se você adulterava, hoje com o olhar, se você com o olhar tiver essa intenção, você já pecou. Então subiu a régua. Mas o que nos capacita a cumprir esse mandamento hoje? É a graça, que é o Espírito Santo dentro de nós. Porque esse coração de pedra, ele foi convertido num coração de carne, e hoje ele tem a capacidade, através dessa graça, fazer com que a gente seja transformado. Entendi. Nossa, bem interessante, hein? E por que Deus valoriza mais a nossa obediência do que o nosso sacrifício? E como a renovação da mente se conecta a isso? Legal, essa pergunta é muito legal, porque assim, Sim. Quando a gente vê a vida de Saul, né? E quando o profeta demora um pouco para chegar, para fazer o sacrifício que competia ao sacerdote, e Saul se precipita e faz ali o sacrifício, algo que não era para ele ter feito. Então ele descumpriu o mandamento. E Saul, toda vez que ele descumpria um mandamento, ele se justificava. Diferente de Davi, que é o coração segundo o coração de Deus, que errou provavelmente muito mais do que Saul, mas tinha um coração muito rápido para se arrepender. Então, quando ele errava, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. Então, o que Davi pedia? Não retires de mim o seu Espírito Santo. Ele não estava preocupado com o título de ser rei, diferente de Saul. Não me reconhece no meio do povo. Soberba. Exatamente. Então, assim, Deus, ele não quer o nosso sacrifício. Ele quer a nossa rendição e a nossa obediência. E como que a gente consegue isso? Através da renovação da nossa mente. Quando você vai para Romanos 12:2, ele fala assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você conheça qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é um Deus que é bom, que ele é perfeito e tudo que ele faz é agradável. Só que nós precisamos renovar a nossa mente. Porque, como eu falei no começo, nós somos um espírito. E Jesus falou, o espírito está pronto. Nós temos uma alma. Essa alma está sendo salva diariamente através da renovação da palavra. E nós temos um corpo que um dia será glorificado na volta do nosso Senhor. Então nós precisamos cuidar de renovar a nossa mente. Porque eu costumo dizer que a mente mente, ela nos engana. Né? E às vezes você amanhece com um desejo de nem viver. Mas aí você vai para a palavra e renova essa mente. E é lindo quando você vai para Coríntios, a palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Tem noção, Alessandro? Nós temos a mente de Cristo. Que coisa maravilhosa. Mas para isso a gente precisa mergulhar na palavra, na devoção. E de ser íntimo dele, né? Ao ponto de quando ele falar, você saber que a voz é dele. Assim como alguém na sua intimidade liga para você, você não precisa nem ver quem é, mas pela voz você reconhece. Isso é o que? É intimidade. Entendi. E você, assim, várias pessoas falam, né? Que já ouviram o Espírito Santo falar. Falar claramente como nós estamos conversando, eu e você aqui. É assim? Então, Deus... Explica para mim e para nós, por favor. Deus, ele tem várias formas de falar. A palavra, ela mostra que nós temos o nosso homem interior, que é a nossa consciência. E quando Deus fala, normalmente ele fala com essa voz interior. Não é uma voz audível, mas é uma percepção clara de que é ele que está falando. Entendi. E eu tive uma experiência assim espetacular. Quando o ano passado meu pai já estava doente há muito tempo e Deus me acordou numa madrugada, falou assim, o seu pai vai ser promovido. Aí eu já entendi, né? Porque estava chegando o tempo dele. Então, quando Deus falou isso, eu escrevi no meu caderno. Foi mais ou menos dia 14 de março. Naquele momento, eu reuni a família, fizemos um churrasco. Minha mãe não estava entendendo nada. Perguntou, por que você está fazendo isso? Não é aniversário de ninguém. Eu falei, na vida tem que ser celebrada. E a gente teve um momento muito gostoso, agradável. A família toda, os filhos, netos. E eu tive a oportunidade de agradecer ele, né? Por ele ter cuidado de mim, assim como minha mãe, ter apresentado Jesus, que é o que faz a diferença na minha vida hoje. E naquele momento ele falou, eu que tenho que te agradecer, né? Olha o que você está fazendo. Porque é uma questão de honrar pai e mãe, né? O princípio, o primeiro mandamento com promessa, para que a gente possa viver mais. E aí Deus comunicou isso. E eu guardei aquilo no meu coração e registrei. Aí no dia 23/3, Deus me acorda de madrugada, fala, é hoje que o seu pai vai vir, né? Vai ser promovido. E aí eu estava trabalhando no sábado, fui fazer uma visita na hora do almoço, aí o médico falou, ele está bem debilitado, os órgãos estão entrando, né, em falência, vou liberar para toda a família, para estar vendo, assim. E na hora que deu 18h51, ele partiu com o Senhor. E assim, então, mas Deus falou claramente, e ele fala. E se você não ouve é porque você não está sensível, porque a gente tem muitas distrações no nosso dia a dia. Sim. Você tem compromisso, todo mundo tem compromisso, você tem uma preocupação de pagar um boleto, que é algo que para quem é prudente você tem que ter esse cuidado, mas não ao ponto de você perder a prioridade que é estar na presença do seu pai. Então Deus, ele fala dessa forma. Mas ele pode falar audível? Sim, eu já vi testemunho de pessoas que o ouviram de uma maneira audível. Mas eu nunca tive essa experiência. Mas ele já falou comigo várias vezes. E aí você tem ainda mais uma escolha. Você ouviu, tá? Ele vai te dar um comando. Aí você vai ser obediente, que é o que a gente falou agora. Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifício. Então você faz ou você resiste. Mas por que eu iria resistir a um comando dele? Vergonha, o que vão pensar de mim. Você já resistiu, André? Já. Me arrependi demais. Já. Só que eu já tive a oportunidade de dizer sim para ele.
E saber que, como Paulo fala, né? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, assim, ele fala, ele continua falando, ele não parou de falar. No passado ele falava pelos reis, pelos sacerdotes, pelos profetas. Hoje ele fala no nosso íntimo, através do Espírito Santo. Ele comunica. Ele comunica e a gente só precisa estar sensível e obediente para cumprir esse chamado. É que nem a falar em línguas, né? Isso. É uma coisa assim. Eu recebi o batismo, né? É Mas sensacional. glória a Deus. Mas é algo assim inexplicável. Inexplicável. É que nos edifica, né? É uma linguagem dos céus. É. Ao ponto de, às vezes, a gente achar que está orando por algo e Deus está nos levando a um lugar para orar por pessoas, interceder. Já me vi, assim, nessa atmosfera, orando por pessoas de outros continentes. Nossa. Não sabia quem era, mas estava precisando de um clamor, de uma intercessão. Porque nós temos, né, o privilégio de falar da palavra de Deus no nosso país. Sim. Mas em outros lugares eles não têm. É. Mas é algo maravilhoso, né? É poderoso. É poderoso. Nossa. Não tem... gente, não tem palavras para explicar esse dom de Deus. É maravilhoso. Então, busque o Espírito Santo realmente. Vamos lá, então. A Bíblia afirma que somos templo do Espírito Santo. Quais versículos você destacaria como base para essa verdade? Então, primeiro eu já falei, né, de 1 Coríntios. Sim. Que fala, não sabeis que sois templo do Espírito Santo. E que você tem que cuidar desse templo. A gente vê um texto também lá em Gálatas 6 que fala, de Deus ninguém zomba. Então, tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Tem um texto precioso também, 1 Coríntios 10, 31, fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a nossa vida, a gente foi criado para cumprir um propósito, mas acima de tudo, para agradá-lo e para honrá-lo. Então, sabe, existem inúmeros textos que nos mostram que nós somos casa e morada de Deus. E quando a gente é fiel a isso, a gente vai conseguir cumprir o nosso propósito de uma maneira plena, né? Eu trago até aqui na orelha do livro aqui, ó, mostrar para vocês o livro. Mostra aí. Tá? Já tentei de tudo. E a pergunta é, será? Tá? Aqui a gente traz uma nova perspectiva para você entender que você é templo e morada do Espírito Santo. E aqui, Alessandro, eu trago uma mensagem aqui, ó, e ele fala, né? Um missionário, Robert Murray McNee. Desculpa. E ele fala assim, Deus me confiou uma mensagem em um cavalo. Quando ele fala de cavalo, ele está falando do corpo dele. Certo. Matei o cavalo e agora não posso mais levar a mensagem. Então, aqui ele fala, né, da gente realmente ser responsável em cuidar desse corpo para que você possa cumprir seu chamado de uma maneira plena, né? Existiram momentos na história da igreja em que o corpo era colocado de lado, não serve para nada. Algumas interpretações errôneas, quando você vê lá um texto que as pessoas se apoiam nele para não cuidar do corpo, que ele fala, né, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, ela é muito proveitosa, porque ela gera frutos para essa vida e para a vida eterna. Ele fala, é pouco proveitoso. Ele não está dizendo que não é proveitoso. É que, assim, os parâmetros de comparação, quando você compara a eternidade com o corpo fica pequeno. É verdade. Só que o que nós vamos fazer agora nesses 80, 90, 100 anos aqui, que a ciência costuma chamar de ponto zero, perto da linha da eternidade. Mas ela vai definir o nosso futuro, onde nós vamos passar a nossa eternidade, se é ao lado do nosso Senhor, ou se nós vamos para o inferno. Deus não nos chamou para ir para o inferno. Não. Então, ele trouxe um libertador, né? A palavra de Deus fala lá em Timóteo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, você percebe um Deus, sabe, nos cuidando, nos guardando, e falando, cuida desse corpo, sabe? O corpo importa. Se não importasse, Alessandro, imagina assim,
Jesus não curaria as pessoas que estavam deficientes fisicamente. Ele curaria o espírito, trataria das emoções, que são coisas importantes, mas ele fala, não vou cuidar do corpo, porque o corpo não importa. Se o corpo não importasse, ele não precisava ter vindo como um bebê. A palavra fala em Filipenses, né? Ele sendo Deus, ele não usurpou ser a Deus algo que ele deveria se apoiar. Antes ele se esvaziou, tomando a forma de servo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então o corpo é importante até para Jesus cumprir o propósito dele. Porque se ele não vem na figura humana, a gente não conseguiria se identificar com ele. É verdade. Tipo assim, Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. Mas se eu olho para ele só como Deus, eu falo, mas ele é Jesus. Mas ele decidiu se esvaziar do ser Deus para que a gente pudesse se identificar com ele. Tanto é que ele foi batizado nas águas sem pecado. Para quê? Para a gente se identificar com ele. Para ensinar, né? Para nos ensinar. É isso. Que lindo. É maravilhoso, né? Você acha que Jesus volta logo? Eu creio... Não podemos ser levianos em questão da data, né? Muita gente já errou esse contexto. Sim, data a gente não sabe. Mas pelos sinais. Exatamente. Eu ouvi uma ministração num podcast, né? E parabéns pelo podcast, que é algo que me encanta. Obrigada. Sabe, esse bate-papo, acho que fica muito bom. E eu vi um podcast falando disso na época da pandemia. E aí eles fizeram uma citação lá do pessoal do Verbo da Vida da Paraíba. Eu vou fazer de Bauru, que é mais fácil para quem é da nossa região entender. Vamos imaginar que nós saímos de Bauru agora, Alessandra, para ir para Botucatu. Tá. O hospital da Unesp de Botucatu. Conforme você sai de Bauru, vai ter uma placa. Botucatu a 98 quilômetros. Né? E a cada vez que você se aproxima mais desse destino, a placa, elas começam a ser mais recorrentes. Sim. Isso está acontecendo. Rumores de guerras, terremotos, isso sempre existiu. Só que nem tanto nessa proporção que está. E quais são esses sinais? Os filhos não respeitariam mais pai e mãe, eles seriam mais amantes dos prazeres do que de Deus. E a gente vê isso cada vez mais intensificado. Então isso me mostra que nós estamos próximos disso. Mas eu não vou ser leviano de falar uma data. Sim. E eu consigo ver uma humanidade decaída e ao mesmo tempo, sabe, uma igreja se levantando, porque Jesus ele vem para receber uma igreja imaculada. E nós não estamos puros ainda. Nós estamos sendo lapidados, mas eu vejo isso acontecer. Eu posso só olhar para o lado negativo, que é algo que já está na palavra que iria acontecer, onde fala que o amor de muitos se esfriaria. Mas ele fala de muitos, não é de todos. Então eu posso decidir, eu não faço parte desse muitos. Eu vou fazer parte daqueles que estão com esse amor incendiado. Sabe, que eu posso olhar para alguém e ter essa compaixão. Ao ponto de me expor, né, de colocar, fazer um livro e pensar, nossa, mas eu vou me expor. Eu acompanho também um podcast que eu gosto muito, é do Jerônimo Temo, que ele é coach, e ele fala, né, eu comecei a fazer algumas produções de vídeo, e ele fala assim, que se você está com vergonha, pense assim, existe alguém do outro lado da tela, você que está me ouvindo, que precisa ouvir isso, e se você não compartilhar isso é algo que você um dia vai ser cobrado. E isso é libertador, porque você começa a perder esse medo. O que vão pensar de mim? Mas não é sobre mim mais, é sobre o próximo. E se a gente alcançar, Alessandra, uma pessoa do outro lado, que vai alcançar várias outras, para a gente já é um sucesso. Porque sucesso não é quantidade, né? Mas aquilo que transforma de fato. Nossa. Diz que Jesus não voltará enquanto todas as pessoas da face da terra têm que conhecer a palavra de Deus. Aí ele voltará. É isso mesmo? Então, o que a gente percebe, né? Esse movimento da internet, inteligência artificial, está acontecendo cada dia mais rápido, né? Isso aqui pode ser transmitido mundialmente agora. Sim, sim. Né?
Então, algo que o livro de Apocalipse apontava, que a gente falava, mas isso nunca vai acontecer. Hoje, toda essa estrutura, ela já existe, né? Então, essa palavra, ela está sendo disseminada para todos. A gente vê testemunho no meio muçulmano, pessoas sendo convertidas. E lá, você falou assim, Jesus fala, lá, por causa de uma questão cultural, eles precisam ver esse Jesus. E eu vejo relatos tão lindos quando Jesus se apresenta para ele. Não numa voz interior, mas numa voz audível, porque ele precisa provar de algo diferente. Entendi. Que a gente aqui no Ocidente, a gente tem a graça de ter toda essa disponibilidade, sabe, da palavra de Deus, da Bíblia, e às vezes a gente menospreza. Eu não vou pro culto hoje porque tá frio, porque tá chovendo, e as pessoas clamando lá para poder participar de algo, fazendo algo escondido, compartilhando uma Bíblia, dividindo ela a cada semana. Então, assim, essa palavra, ela está sendo expandida e está chegando. Mas a palavra de Deus também fala que o homem, ele é indesculpável, porque Deus se apresenta na natureza. Eu tenho um amigo meu que está no Chile, né? Mandar um abraço pro Luiz aqui, que trabalha comigo. Foi pro Chile e ele fez uma videochamada para mim hoje. Eu falei para ele, você sabe a primeira coisa que eu vejo quando ele mostrou a montanha? Falei, a cada lugar que eu vou e contemplo, uma praia, o oceano, a primeira coisa que eu vejo, eu vejo a glória de Deus, a perfeição dele. É verdade. Fala, isso não pode ser um acaso, não é uma obra do acaso. Existe um arquiteto atrás disso, sabe? Quando eu olho para a natureza, isso fica evidente. Então, até aquelas pessoas que não tiveram acesso à palavra, tribos indígenas, elas vão ser indesculpáveis, porque Deus se apresentou para ela através da natureza e falando dentro dela. Então ninguém vai ser, sabe, ter uma desculpa. Só que nós vamos ser julgados de maneiras diferentes, de acordo com o seu nível de conhecimento. A palavra fala, a quem muito é dado, muito será cobrado. Sabe? Então eu consigo ver essa grandeza de Deus assim, e aí eu fico apaixonado. E aí eu vejo assim, e a gente costuma, né, admirar a natureza. Nossa, com certeza. Mas você sabe o que é mais bonito da gente admirar? É olhar para você e saber que você é a obra-prima da criação. Nós somos. Porque quando Deus foi criando a natureza, haja luz, haja dia. Aí quando ele chega em Gênesis 1:26, é mais ou menos como ele falasse assim para a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, vamos parar tudo. Aí ele fala, façamos o homem segundo a nossa imagem. Né? Então, ele constituiu algo diferente. E ele, quando ele foi criando todas as coisas, ele falou que era bom. Quando ele fez homem, ele falou que era muito bom. Então, nós somos a obra-prima da natureza. Então, mais do que eu valorizar assim a natureza, eu tenho que valorizar você, porque você é filha de Deus. Você é filha de Deus, você tem um DNA de Deus. Você foi criada para dar certo. O pecado trouxe esse rompimento, mas Jesus veio e reconstruiu essa ponte. Sim. A Bíblia fala que a gente era inimigo de Deus, mas hoje nós somos amigos, filhos, nós temos a mente de Cristo. Então isso é libertador. É verdade. Que lindo. Poderoso, né? Parabéns. Obrigado. Nossa, Poderoso. que lindo. Palavras. Que explicação linda. Como os desejos do nosso coração se alinham ou não com os planos de Deus para a nossa vida. Isso é muito legal também, né? A palavra de Deus, ela fala lá em Salmos, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e como o sol do meio-dia. Deixa eu só interromper você. Sim. Você me permite? Essa palavra aí, entrega os seus caminhos ao Senhor, eu acho que todos nós devemos escrevê-la bem grande. Garrafais, né? E grudar assim na parede do quarto, no computador. E tá sempre, ai, porque não sei o quê, ai, porque, ai, tá doendo, não sei o quê. Entrega os seus caminhos. Ah, olha, Deus está falando. Deus está falando, sabe? Legal. Eu acho que seria super bacana fazer isso. E você sabe que eu sou apaixonado, né, pela palavra de Deus e por ciência. E eu creio que elas podem e devem caminhar juntos. Sim. E quando você fala disso ficar visível, isso é ciência e isso é Deus. Sim. Porque a maioria das nossas percepções, elas são visuais. Sim. Então, quando você coloca isso, você começa a dizer para o seu cérebro, é isso.
Eu falo assim, Deus ele criou todas as coisas. Aí eu falo assim que Deus criou até o outdoor. Quando você vai para Abacuque, o que ele fala para Abacuque? Escreve a visão em Olha. letras garrafais, de maneira que quem passar, ainda que seja correndo, as enxergue. O que é isso, Alessandra? É um outdoor. Mas por que isso? Porque na hora que você olha para aquilo e você contempla, você se enxerga quem você é nele. Então é isso que você falou. Eu até falo, né, para as pessoas que me acompanham, que a gente conversa, de fazer isso mesmo, sabe? De fixar. Fixa no seu espelho do seu banheiro, no seu guarda-roupa. Isso. Porque aquilo vai te trazer a memória e vai construir coisas dentro de você. Isso é muito legal. Então, quando a gente faz isso que você falou, aí você entrega o seu caminho ao Senhor. Né? Tem outros salmos que falam assim, não temereis mais rumores. Salmo 112. Porque o Senhor está comigo. Né? Tem uma outra palavra que fala que é assim, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, o Senhor me recolheria. Então, sabe, a gente se vê guardado por esse Deus amoroso que deu o que ele tinha de mais nobre, que era o seu filho, para morrer no nosso lugar. A gente que não era merecedor. Verdade. Nossa, é poderoso isso aí. As palavras são poderosas. E qual que é a diferença entre uma pessoa proativa e uma procrastinadora? Desculpe. Isso. O que realmente define o comportamento de cada uma? Isso é muito legal, né? Porque assim, tava conversando com um amigo hoje e eu vejo a nossa vida como se fosse uma conta bancária, para ficar mais fácil da gente entender. Então, quando você decide fazer algo, você tem que buscar naquele algo constância, ser consistente e perseverante. E a gente costuma começar bem, mas às vezes a gente se perde nesse processo. E Eclesiastes fala assim, é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Então, tipo assim, existe chance para mim e para você, ainda que a gente tenha falhado, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, a gente também não pode se cobrar demais no sentido que eu nunca vou errar. Nós não somos perfeitos e nunca seremos. Aqui nesse plano, não. Então, quando você entende isso, você se cobra menos e aí você começa a caminhar. Aí você sabe, quando você errar, você vai olhar naquela conta bancária. Um exemplo meu prático, tá? Em 2009 eu estava com meus colesteróis um pouco alterados. Aí o médico falou, ou você vai tomar remédio para baixar o colesterol, ou você vai ter que se exercitar com mais frequência. E eu, assim, não sou contra remédio, mas naquilo que depender de mim, eu vou fazer a minha parte para deixar isso no último plano. Eu falei, não, doutor, então vamos pro exercício. E aí eu saí ali do exercício, vou até pegar aqui. Isso, fala para nós aí. Ó, aqui na página 113, né? Desculpa, 113 é do índice que a gente tem aqui da parte do sobrepeso. Eu vou pegar aqui, ó. Tá na página 105. Aí pra você ter uma ideia, Alessandra, em abril de 2009, HDL, colesterol bom, tava 44.1. E eu comecei a me exercitar, em dezembro ele foi para 55.8. Colesterol bom. Olha que beleza. O meu LDL estava com 141.9, né? Aí só para entender, o HDL, o ideal é acima de 40. Eu estava com 44.1, fui para 55.8. O LDL, o limite dele é 130. Eu estava com 141.9 em abril de 2009. Com exercício, em dezembro, eu fui para 122.8. Olha. Isso o quê? Fazendo exercício de uma maneira constante. E aí, quando você associa isso, que a gente costuma falar dos 3 pilares, para você cuidar do seu corpo, além de os outros que vão se tocar. Então, o que você tem? Um tripé. A sua dieta, que é a alimentação regrada, o exercício físico, que é um remédio poderoso, e uma boa noite de sono. Porque hoje a maioria dos problemas que nós temos é porque nós temos privação de sono, principalmente por causa das telinhas. É verdade. E quando você faz isso, você vai quebrando algo que não é natural. Nós não fomos criados para isso. Deus, né, na jornada de escrever esse livro,
Deus foi me mostrando algumas coisas. E aí você vai para a ciência, que eu falei para você que é algo que me apaixona, aí você olha assim, Deus criou todas as coisas da maneira certa, perfeita. Aí ele cria um corpo que tem que queimar energia. E cria um cérebro que precisa economizar. E o que nós estamos fazendo? Economizando energia no corpo, que a maioria das atividades são administrativas. Sentado, né? Estamos sobrecarregando o nosso cérebro. Nós estamos invertendo isso. E aí você percebe que quando você sai desse ambiente e vai para um ambiente de natureza, você se sente mais vivo. Sim. Porque nós fomos criados para isso. Então, qual que é o padrão que a gente deve se apoiar? Tem um pastor que eu gosto muito dele, Dr. Johnny, que é lá do Ministério de Jesus Cop, do Douglas Gonçalves. Ele fala, nós precisamos olhar e ter uma vida que a gente olhe para o jardim. Deus nos criou no jardim. Ele criou um jardim no Éden. O Éden era um lugar, ele criou um jardim no Éden, para que a gente pudesse cultivar. Então ali o homem estava queimando a sua energia do seu corpo. Sim. E ele estava conectado com a natureza e estava equilibrado a sua questão de cuidado com a sua mente, não estava sobrecarregado. E hoje a gente inverteu essa lógica. Então quando a gente consegue olhar para isso, você fala, tem algo errado. E quando você vive nessas distrações, ao invés de você ser uma pessoa proativa, que consegue enxergar algo lá na frente, você começa a procrastinar, que é deixar sempre para depois, sempre para depois, sempre para depois. Então a gente precisa mudar esse olhar. E como que a gente faz isso? Cuidando do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, né? E olhando para a palavra e usando a ciência, né? O que a ciência nos traz de benefício. Sim. Então é algo assim que é apaixonante, né? Eu falo assim. E eu falo para você, eu já procrastinei demais. Ah, você não faz isso mais? Ainda faço, porque a gente está em construção. Mas hoje eu me vejo uma pessoa mais proativa. Porque a pergunta que a gente se faz é assim, olha daqui do dia de hoje, 28 de agosto, olha de 1º de agosto até hoje, o que você tem feito? Por que nós somos hoje, Alessandra? Nós somos uma junção de pequenos hábitos que estão nos construindo. Então, na hora que eu olho para um mês atrás, eu já consigo entender para onde isso vai me levar. Então, eu vou olhar um mês para trás. Não, isso aqui vai me levar para uma vida ruim. Então, eu preciso mudar alguma coisa. Não, o que eu estou fazendo está bom. Então, eu vou manter força nisso. Então, você consegue olhar alguma coisa, porque você sabe aonde você vai chegar através do que você está fazendo. Então, acho que isso é bem legal, sabe? Essa questão da procrastinação. Mas a gente não deve se culpar. Você deve, sabe, procurar ajuda, se conectar com pessoas. Existe algo poderoso em fazer algo no coletivo. Verdade. Nós fomos chamados para viver, sabe? Eu falo assim, Deus nos chamou para um relacionamento vertical. Quando eu olho para a cruz, eu enxergo isso. Eu e Deus na cruz. Sim. Só que aí, na hora que ele estende os braços, ele fala, existe um relacionamento horizontal, que é você com seus irmãos. Tanto é quando ele é indagado, qual é o maior mandamento? Ele fala, amarás ao Senhor seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Eles perguntaram de um mandamento, mas ele dá continuidade. E amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então ele mostra, não é só comigo. Porque a palavra fala, se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai me amar? Então é poderoso, né? É poderoso. Existe uma força. E a ciência mostra isso. Quando você faz algo engajado no coletivo, você costuma ser mais constante. Deus nos chamou para isso, para nos ajudar. Eu fui numa palestra alguns dias atrás, ele fala assim, né, o palestrante fala assim, a peça que você tem é a peça que me completa, e a que eu tenho vai te completar. Então nós não devemos ser pessoas que concorrem, mas que cooperam, né, uma com a outra, sabe? Então quando Deus me colocou de fazer esse livro, eu falei, eu não posso ser egoísta, não pode só ficar para mim. As pessoas precisam ter acesso a isso. Porque a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Porque a gente tem algumas crenças limitadoras. Se você pensa que
que o seu corpo não vale nada, porque você aprendeu isso numa linha doutrinária, você não vai cuidar dele. Mas a hora que você olha, não, Jesus precisou de um corpo. Ele curava as pessoas no corpo. Então o corpo importa, então eu vou cuidar dessa casa. Olha só. É verdade. Concordo com você. A gente procrastinar é algo assim que precisa ser modificado, precisa ser criado, precisam ser criados novos hábitos, não é mesmo? Sim. Hábitos diferentes. E é isso aí mesmo. Vamos criar novos hábitos, né? Isso é poderoso. Por que é tão importante avaliarmos e medirmos todas as áreas da nossa vida, inclusive o cuidado com o corpo? De certa forma, você já falou, né? Os 3 pilares, né? Quais você considera os 3 pilares principais do cuidado no corpo, sabendo que existem outros igualmente interligados? Eu já falei um pouquinho sobre isso também. Aí a questão da medidas e avaliação. A gente tem uma disciplina na faculdade que ela fala, né? Para avaliar algo, você tem que medir. Então, quando eu trabalhava numa academia, um abraço para você, Ricardo, a gente trabalhou bastante tempo na academia, né? Na Território Fitness, ali no Meridota. O que acontecia ali? Quando as pessoas chegavam lá, Alessandro, a gente fazia as medidas dela, né? Antropométricas, media as circunferências. E ali a gente conseguia, depois de um ciclo de 2 meses, tirar novamente essas medidas para a gente poder avaliar. Porque para você medir e assim, avaliar algo, você tem que saber de onde você saiu. Então, essa é a importância. Quando a gente olha biblicamente falando, o que a Bíblia fala, num outro contexto, mas dá para a gente entender, falando da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Então, o nosso papel é se examinar. E a medida, ela faz isso. Porque quando uma pessoa, por exemplo, ela quer emagrecer, aí ela vai para a academia. Mas eu não perdi nenhum peso, eu não consigo, eu não estou emagrecendo. Por quê? Ela está preocupada com a balança. Mas quando você mede ela, você percebe que ela perdeu medida. Porque está havendo uma transferência de perda de gordura por massa magra. Massa magra. E a massa magra, ela pesa mais. É a estrutura dela. Então, por isso que é importante, né? Você ter pessoas que te acompanham, que têm esse conhecimento, porque senão você corre o risco de parar aquele ciclo e falar, não está dando certo, eu não vou fazer mais nada. E quando você entende isso, você fala, não, está dando certo, está acontecendo algo dentro de mim e eu já consigo visualizar. Você consegue perceber que sua calça está mais larga, mas o peso na balança às vezes está igual ou até mais. Então, sabe, é essa questão. E a dos pilares foi o que eu falei. Questão de cuidar da alimentação, cuidar do exercício físico, né? E também ter uma boa noite de sono. E quais são as outras coisas? Cuidar do seu emocional, cuidar dos relacionamentos sociais, né? Porque isso faz bem, né? Fazer bem para as pessoas faz bem. Né? Que nem eu, estudando sobre neurociência, aí tem aquele hormônio ocitocina. O que é ocitocina? Ocitocina é o hormônio que ele é liberado quando a mulher está dando à luz. Agora você fala, como que pode uma pessoa sentindo tanta dor, ela se sentir tão satisfeita e prazerosa? É porque é um hormônio que produz esse prazer nela. E aonde foi identificado pela ciência que isso acontece? Quando eu faço bem para o outro. E quando alguém vê que eu falei sobre algo que eu fiz bem para o outro, ele recebe uma descarga de ocitocina. Então é um círculo virtuoso, sabe? Isso é poderoso. Quantas vezes você não está na rede social e vê algo, eu fico preso. Eu não fico preso na rede social, mas quando eu vejo algo das pessoas se ajudando, Sim. Aquilo me prende um pouco mais, sabe? Você tem empatia, cuidado. Ele consegue não se distrair só com as coisas desse mundo. Ele percebe que o outro importa. Tem alguém passando fome, tem alguém chorando ali e você não vai fazer nada por isso, não vai se sensibilizar. E aí quando eu falo de algo que eu contribuí para alguém e alguém ouve, já tem uma descarga de ocitocina. Porque foi Deus que criou isso, sabe? Para que a gente realmente... tem uma frase que eu amo muito, fala assim: o que importa nessa vida não é o que a gente acumula durante ela, mas sim o que a gente distribuiu. Né? Porque uma outra frase fala assim também, essa é impactante, você pode até usar, fala assim: qual a diferença de legado e herança? A herança é o que eu deixo para os outros e o legado é o que eu deixo nos outros.
A herança passa, ela acaba, as pessoas brigam por causa dela. Mas o legado, ele não acaba nunca. Não acaba nunca. Nós estamos conversando aqui porque existe um legado que foi deixado por Jesus e pelos apóstolos, depois a igreja que vem trazendo a história, porque senão nós não estaríamos falando sobre isso hoje. É verdade. Então o legado, ele nunca acaba. A herança, ela acaba. Olha que bacana. Nossa. Sensacional, amado. Edgar Ferreira Júnior. Meu irmão, meu top. caçula, Mandou meu irmão pra caçulinha. você, top. Um abraço, mano, tamo junto. Abraço, viu, Edgar? Esse cara é uma bênção de Deus. Continue conosco aí. Ah, isso aqui é legal, hein? Essa pergunta aqui que eu... De que maneira a prosperidade verdadeira pode impactar a nossa saúde física? E afinal, o que significa prosperidade à luz da palavra? Legal, né? Eu vou recomendar um livro aqui, tá? Para quem estiver vendo aí. Chama Toque de Midas, que é do Kennedy Reagan. Ele consegue trazer um equilíbrio. Porque a gente vem de uma história de igreja onde existe um conceito muito baseado, né, franciscano, onde a gente deveria abrir mão de tudo, ser pobre, né? Então veio isso sendo construído. E como se o rico não entra no reino de Deus, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Isso. Então essas coisas foram construídas dentro da gente. E quando você não entende de fato o que é uma prosperidade bíblica, você pode ficar nessa ponta da estrada. E o Kennedy Reagan, ele fala, toda beira ela é extremo e ela é perigosa. Então a gente tem que se reconduzir ao centro. Então não é ter uma visão de pobreza e nem só buscar as coisas desse mundo. E a prosperidade, o que ela é? Ela é uma ausência de necessidade. Sim. Tem um Salmo, né, 23, que fala assim, o Senhor é o meu pastor. Aí tem uma vertente que estão trazendo dela agora que fala assim, o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta. Não é que nada me faltará, e de nada sinto falta. Por quê? Porque quem supre a minha necessidade é Ele. E ainda que eu esteja num momento de dificuldade, eu não vou sentir essa falta, porque o Senhor é o meu pastor. Paulo fala, eu sei andar em fartura e sei andar na necessidade. Aí ele fala uma coisa, eu digo, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele vai fazer multiplicar sobre a sua vida. Então assim, existe um conceito errado da prosperidade. E prosperidade é diferente de riqueza. Aí eu falando para você de frase de novo, né? Que eu sou assim apaixonado por frase de efeito. E eu faço um desafio. Já fiz isso na internet. Qualquer frase de efeito que traga algo bom, eu desafio a pessoa mandar para mim e eu vou achar esse preceito dentro da palavra de Deus. Pode estar escrito de uma maneira um pouco diferente. Então, quando você olha para isso, você vai entendendo assim. Tem uma frase que fala assim: existem pessoas que são assim tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. É verdade. Por que as pessoas milionárias se suicidam? Porque o apoio dela está no dinheiro. E não em Deus. E o problema é, Deus não tem problema com dinheiro. Ele é dono do prato e do ouro. E a palavra de Deus, ela fala que o amor ao dinheiro, ele é o princípio de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque quando Deus te dá algo, lá na palavra fala em Coríntios, que Deus ele supra você para que você seja cada dia mais generoso. Paulo vai falando que você seja rico, sabe, transbordem para que você seja generoso. Possa ajudar outras pessoas. Exatamente. É isso. E essa prosperidade, ela vai fazer com que você tenha a possibilidade de entrar numa academia, né? Essa questão de você ser próspero. Sim. E assim, mas e se eu não tenho esse dinheiro agora? Crie mecanismo. Eu treino no fundo do quintal de casa. Eu tenho minhas anilhas, eu vou trabalhar de bicicleta e treino no fundo de casa. Poderia pagar uma academia, poderia. Só que no momento, o tempo que eu estou conseguindo usar é lá em casa, aí eu faço. Então assim, a gente consegue se adaptar. Verdade. É verdade. Tudo depende
daquele projeto que você vai fazer, da adaptação daquele projeto. Isso. Não é? Qual deve ser a nossa principal motivação ao cuidarmos do corpo? Essa é Existem perfeita. motivações secundárias que também podem influenciar? Perfeito. Essa é poderosa. É algo que mexe comigo. Então, quando eu olho para esse livro aqui, ó, pessoal que vocês estão aqui vendo aqui, o que eu consigo entender? Quando você tem uma motivação certa, é muito mais fácil você ter continuidade e constância. Então, qual deve ser a nossa motivação principal? É honrar e glorificar esse Deus. Nós nascemos para agradá-lo. Então, quando você está cuidando da casa dele, você está fazendo isso. Então, quando essa motivação ela é a principal, o que acontece? Você tem mais força para caminhar nessa jornada. Ah, mas eu consigo ter uma motivação que possa também me ajudar? Pode. Um exemplo, Luciano Subirá, né? Que ele desceu de 153 quilos para 89. Nossa. Depois que ele lançou o livro, foi tocado por Deus. Ele falou que não enxergava coisas na palavra sobre o cuidado do corpo. E Deus foi apresentando para ele, através do Espírito Santo, pessoas trazendo. E aqui é o que eu penso que esse livro vai fazer na vida de pessoas. Sim. Sabe? Mudar, ser um divisor de águas, enxergar o corpo de uma maneira diferente. E aí quando você olha para isso, ele falava assim: eu vou ser avô. Eu quero ter energia para cansar minha neta ou meu neto. Não que ele me canse. E hoje ele conseguiu. Ele fala, quando ele cansa, a netinha, vovô, cansei. Ele fala, yes, Olha. consegui. Então, essa é uma motivação secundária. E tem gente que consegue fazer com essa. Ah, eu quero ver minha filha entrar no altar. Eu quero ver meu neto nascer. São boas, mas a principal tem que ser de honrar e glorificar a Deus. Porque essas outras, elas vão vir no pacote, né? Porque assim, e aí você vai entender, eu quero cumprir meu chamado com excelência. Então a minha motivação principal tem que ser o Senhor. Porque a ciência fala hoje que a força de vontade, ela tem limite. Eu não sei se você já ouviu falar. Ela tem limite. Existem pesquisas que comprovam isso. Ao ponto de pessoas que foram sendo julgadas num tribunal, elas que eram julgadas nas primeiras horas da manhã, elas tinham mais misericórdia por parte do juiz. No final do dia, eles estavam mais pragmáticos e condenavam mais. Porque a força de vontade, ela tem um limite. Olha só isso. Por exemplo, né, o criador da Apple, né? O que ele fazia? O que ele fazia? Ele colocava várias camisetas cinzas e roupas prontas. Se você olha para ele, é quase tudo sempre igual. Porque ele não queria gastar energia com aquilo que era só um detalhe. Para ele ter energia para gastar com realmente aquilo que era necessário. Porque que nem você é mulher, você sabe do que eu estou falando. O homem é mais fácil, ele vai no guarda-roupa, é isso. Sim. A minha esposa, tá bom assim? E agora? Ficou bom? Aqui, o sapato, põe um brinco, isso, aquilo. Põe um colar, põe um anel. E isso cansa, né? Não é? É cheio E isso cansa. É. E aí, na hora que você vai tomar algumas decisões importantes, você já gastou essa força de vontade lá atrás. E não tem como aumentar? Não tem. Verdade. Aí você tem que criar mecanismo para que você gaste menos ela em coisas que são, vamos dizer assim, fúteis, irrelevantes. Então, você cria um ambiente para isso, né? Eu falo, o ambiente ele é poderoso. O ambiente, a Bíblia fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós estamos trabalhando com os nossos adolescentes sobre a questão de ser influência. Não se engane. Se você ficar num ambiente onde tudo é ruim, você vai começar a adquirir aqueles hábitos. Não, mas eu vou fazer a diferença. Você tá ali para chegar e tocar. Mas se você ficar naquele ambiente, é muito mais fácil você sair do ambiente de influenciar para ser influenciado. Entendi. Nossa, profundo isso, hein? Muito bom, Profundo. Meu querido, eu vou falar do patrocinador aqui devagarzinho, tá? Legal.
Fique à vontade aí. Gente, vamos lá então. Força, foco e fé, hein? Force Fit Academia. Eles aceitam Total Pass, Gym Pass. Eles estão ali na rua Castro Alves, 671, ali na Vila Souto, tá? Pertinho do Clube Fortaleza, viu? São ótimos personal trainers, estão sempre ali ajudando, acolhendo os alunos. Eu super recomendo, super indico. O celular do Léo é o 14 99169 7586 e do Fabrício 14 99184 1141. Muito obrigado aí. Maravilha, André. Nossa. Olha, eu ficaria conversando com você aqui até meia-noite. Eu também. Eu gosto de conversa, né? É tá bom, muito né? bom, muito bom o conhecimento que você tem também. Eu acho que você inspira as pessoas a buscarem mais conhecimento, tanto na palavra de Deus, quanto também em podcasts, em palestras, em ciência, né? Eu acho que é tudo... você inspira muito isso. Que bom. Você chega em casa e fala assim, nossa, se o André conseguiu, trabalhando, tudo, a correria dele, por que que eu não posso conseguir? Legal. Bem legal. Não é? E eu acho que no final, assim, para finalizar, a gente tem que entender porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? Isso é tipo, é uma mudança de chave, né? Não é sobre mais, sobre mim. É sobre ele. Então, que ele cresça e que eu diminua, né? Aquele hino, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Eu me constranja. Que eu me constranja com a sua glória. É poderoso. E com seu amor. Oh, glória. Poderoso, né? Poderoso. Maravilha, meu querido. Bom, passa para o pessoal quando vai ser a apresentação, né, do livro seu, detalhes, tudo. Se você puder passar algum WhatsApp, fique à vontade. Legal. Gente, tá aqui, ó. Demorou, né? Eu aprendi a questão da procrastinação, fui vencendo isso com o tempo. Vai acontecer agora, dia 31/8, às 18 horas, Rua Anguera, 8h40. A igreja aqui é Verbo da Vida, Vila Flores. E você é o nosso convidado especial, sabe? Eu tenho declarado, né, e orado, porque eu tenho a certeza que esse livro ele vai ser um divisor de águas na sua vida. Se você quiser anotar meu WhatsApp, é aqui de Bauru 14, é 981247748. Tô ali no Instagram também, também estamos ali no TikTok. Em breve vou começar a trabalhar também no YouTube, então, sabe, se você puder participar, para você que é da região aqui de Bauru, agora no dia 31 às 18 horas vai ser um privilégio receber vocês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai comunicar coisas para você. E você vai entender que você é a morada de um Deus poderoso. Que privilégio, né, Alessandro? Glória a Deus. Que privilégio. Que bênção mesmo. Olha, eu quero agradecer imensamente, viu, de você ter vindo. Eu que agradeço. E olha, eu vou contar um testemunho bem rápido de você, referente a você. Nós conversamos pelo WhatsApp e ele falou que ia fazer a noite de autógrafos, lançar o livro dia 31 de agosto, né? Isso. Aí eu falei para ele assim, mas eu não tenho vaga em agosto, só tenho vaga em outubro, né? Aquele dia, né? 12 de outubro. E aí você falou assim, tudo bem então, marca para outubro e tudo certo. Nós conversamos acho que de manhã. Quando foi à tarde, um cliente, justamente hoje, olha aí, hoje é quinta-feira, meu podcast é hoje, e o lançamento do livro é domingo, né? Domingo. Dia 31. Ele falou assim, Alessandra, eu surgiu uma viagem assim, posso remarcar para outubro? Ele foi na sua data, eu troquei só. E você veio, olha o poder de Deus na sua vida. Amém. E você está aqui hoje, glória a Deus. Viu? Eu costumo chamar de cristocidência. Cristocidência. Falei para minha mãe, olha só o poder de Deus. Porque quando você vai para Romano, ele fala, né?
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É verdade. Então fala, esse livro nasceu no meu coração, mas veio dele. O que eu preciso fazer agora é só não atrapalhar ele, né? É seguir o curso daquilo que ele colocou e eu tenho a certeza que ele vai tocar a vida de milhares de pessoas. Com certeza. E eu agradeço a você porque é uma oportunidade ímpar e que Deus possa continuar prosperando na sua vida, multiplicando, que você possa realmente ser uma pessoa que influencie, Amém. Sabe? Que Deus te comunique coisas, o Espírito Santo fale dentro de você, Amém. que Ele traga uma revolução na sua vida, que Ele te responda os seus porquê, Amém. porque Ele é o maior interessado em fazer que a sua vida dê certo e Ele torce por nós lá. Amém. Ele torce por nós. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Eu, como amo a Bíblia, eu falo, né? Ali em Romanos, andando mais um pouquinho, ele fala assim, se Deus... Ele deu o que ele tinha de mais precioso, que é Jesus. Fala, como ele não daria com ele todas as outras coisas? É tipo assim, ó crente, as outras coisas não são nada perto do filho que ele deu. É verdade. Então, sabe, eu creio em você expandindo, tocando a vida de pessoas, Amém. Ao ponto da sua agenda estar congestionada para você tocar a vida de multidões. Amém. Eu recebo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Amém. Que você continue sendo essa luz maravilhosa. Essa luz que vem e onde chega, clareia tudo. Amém. Amém? Amém. Você e sua esposa, tá? Deus te abençoe muito mesmo. E que, através desse livro, milhões de pessoas sejam alcançadas. Eu creio. Com certeza, em nome de Jesus. Amém. Viu? Muito obrigado. Tamo junto. Gente, muito obrigado aí o pessoal que acompanhou, que está acompanhando. Se você quiser ser nosso entrevistado, me chama no Instagram, podcast Sucesso em Pauta, tá? Me chama lá no direct, a gente conversa, explico certinho como funciona. E se inscreve no nosso canal do YouTube para você poder estar aí sabendo das nossas transmissões também, ok? Gratidão por mais esse encontro.